Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a história da nossa igreja em mais um episódio do nosso documentário. E hoje recebemos o nosso ilustríssimo reverendo Roberto Pereira, que esteve à frente da nossa igreja por 36 anos. Então nada mais justo do que ouvirmos da boca dele tantas histórias muito importantes para o crescimento da nossa igreja. Obrigado. Foi um prazer, uma honra ter sido convidado para continuar a participação nessa igreja, né? São 60 anos. Alguns começaram antes de nós, outros conosco e outros que estão vindo aí para continuar esta obra. A igreja, como Atos dos Apóstolos, não terminou a sua missão. Por isso que Atos é o único livro da Bíblia que não tem fim, não tem término, né? Então, porque relata esta historicidade da igreja, não só presbiteriana, mas da igreja na face da terra, e nós, presbiterianos, estamos incluídos nesta história. Eu sou Joel Souza Martins, filho do Alfredo Souza Martins, que foi quase fundador do Evangelismo de Teresópolis. Vou contar um pouco a história dessa construção. Como nós compramos isso aqui, tudo isso é dádiva de Deus. Nós sentimos a mão de Deus aqui nos abençoando. Nós éramos um grupo muito pequeno na época. Eu não sei quantas pessoas tinha, mas devia ter na nossa igreja umas 15 a 20 pessoas só. Então nós compramos isso aqui. Antes um pouquinho, queria contar que nós fundamos a pedra fundamental, que a igreja é construída na rua Tenente Luiz Meireles. Mas houve oportunidade de comprar essa igreja aqui, nós achamos viável, porque já tinha a igreja pronta para reunir. Logo assim que eu cheguei, era uma casinha pequena, aí eu fui também conhecer essa história. A casa de oração era humildinha, e o terreno realmente, se você pegar, acho que não chega a 300 metros quadrados, é pequeno. Eu falei, como é que vai se construir aqui? Aí eu convidei o pastor Batista Moacir, que mora, ainda é vivo, ele trabalhava na prefeitura, ele fez então a planta dessa igreja. Quando fez a planta, eu falei, poxa, coisa maravilhosa, mas nesse pequeno terreno, né? Chamei um engenheiro, ele falou que daria para construir, e nós não tínhamos dinheiro nenhum, não tinha dinheiro para pagar pastor, não tinha dinheiro para nada. Então quem pagava o aluguel do pastor era um presbítero, pagava, a igreja não tinha dinheiro nenhum. Então nós começamos zerado, sabe? Quem única sociedade, aliás, que tinha R$500 na época, está em ata, era a SAF. As mulheres sempre tendo mais dinheiro do que o homem, elas escondem. Aí nós ficamos o primeiro ano, era uma igrejinha bem pequena, bem velha, bonitinha, mas ordinária, como diz aquele filme, porque ela estava toda podre. E quando nós fomos ver, a gente tinha de derrubar, senão ia cair em cima de alguém. Mas chegou um momento que tinha que quebrar o piso para mudar de piso. Essa foi uma época difícil, porque ao quebrar o piso e cavar a terra para colocar o novo piso, chovia, aí dava muita lama, botávamos alguma tábua para subir em cima. E na construção das vigas aqui, inclusive, o irmão nosso, Adelaide, caiu de cima da viga, embaixo. Adelaide, ele caiu quando ele subiu. E começamos a ver e ajudar, ele caiu. Vocês têm a foto aí para ver? Né, em cima de um monte de... Foi um milagre ele sair com vida, né? Eu fiquei com os olhos fechados, virei as costas, porque estou fraco nesse sentido, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele. Isso foi. Aí o pastor Roberto estava junto aqui conosco na época, ele construiu essa igreja. Depois de um ano nós fomos para um colégio, Beatriz Silva. Fechamos a casinha aqui, isso aqui tem de jogar no chão. Arrumamos um colégio e fomos para o colégio, lá fazíamos nossos cultos dentro da medida do possível. E construção aqui sem nada, sem dinheiro, sem nada. Começou assim. E todo mundo trabalhando, mulheres, crianças. E mesmo tendo engenheiro, tendo os profissionais, a gente não abre mão disso. Mas a igreja toda que eu estou dizendo é 30 pessoas. A gente fala toda, pensa que é a igreja de hoje. Não, 30 pessoas e tal. E realmente começamos, e foi acontecendo. Se você fala, mas onde vocês tiraram dinheiro? Algum empresário? Não,
tivemos ajuda de pessoas que frequentavam, por exemplo, aquela galeria lá tinha uma placa, não sei se tem, chamada Galeria Gueiros. Essa família foi muito importante para a gente, em todos os aspectos. Gente crente, o Brasil todo tem a história dos gueiros, né? E eles ficaram pouco tempo aqui, mas nesse pouco tempo nos ajudaram muito. Fomos ajudados por muitas pessoas, né? A família Gueiros, principalmente, Humberto Gueiros, Samuel Gueiros, nos ajudou muito na época. E a família de Gueiros tem uma filha até hoje que reúne conosco aqui. O pessoal do Rio de Janeiro, da Catedral, que vinha para Teresópolis também, nos ajudou muito, entendeu? Muitas ajudas aqui, muitas ajudas. E os membros foram fiéis, foram abençoados, a começar das mulheres. Então foi isso que aconteceu. E eu fui eleito presbítero da igreja, consegui ficar 50 anos na frente da igreja aqui como presbítero, né? Então nós tivemos muito esforço, nós botamos nosso coração aqui nessa igreja para ser construída, né? As dificuldades foram muitas porque o grupo era pequeno, mas aonde Deus atua, o inimigo não tem nenhum poder. Muitas ciladas foram armadas às vezes, mas nós conseguimos construir essa igreja. Com muitas dificuldades, porque a igreja é pequena e nós queríamos ter um templo maior. Aí um levantava uma viga, outro levantava outro, eu paguei essa laje aqui, aí a igreja usou o dinheiro para outras obras, aí foi pagar a laje de novo, né? Então foi muito difícil, né, no princípio. E assim Deus nos permitiu chegar aqui, nós ficamos com 4 meses. O milagre foi tão grande que o pior de uma obra, todo mundo sabe, é a fundação. Que aqui tem fundação para levar muito mais do que esses andares. Foram coisas exageradas, né? Mas a igreja tem de ser assim, o mais seguro possível. Então, quando fizemos a parte, batemos essa laje aqui, com 4 meses, nós já estávamos fazendo culto do jeito que estava lá. No chão, não tinha nada bonito, mas já estava fazendo culto para sair do colégio. E, para dizer a verdade, em pouco tempo, nós já estávamos com a igreja pronta, inaugurando aqui em cima, numa grande festa. Foi uma bênção de Deus. Construiu todo, graças a Deus. Não é isso que tem hoje aqui, né? Que é diferente. Colocou esse forro aqui, essas coisas todas, né? Mas isso tudo, para mim, eu falo diante de Deus. Tenho um pingo de vaidade sobre isso, sabe? Eu fico feliz mesmo pelo fruto que a igreja, que Deus nos usou na época para ser esse templo construído, entendeu? Isso, para mim, é uma satisfação. Hoje, como eu vi a igreja hoje reunida, eu vejo que o nosso trabalho não foi em vão. Deus nos abençoou. Nós ficamos aqui, não é? Hoje nós temos esse templo bonito aqui e o trabalho nosso não foi em vão, né? Eu sinto abençoado por Deus, até mesmo usado por Deus, nessa construção que está aqui, né? E Deus nos abençoou e hoje nós temos uma igreja formada, né? A igreja tem tudo para caminhar, né? E os irmãos estão de parabéns, inclusive eles estão gravando aqui, né? Perder tempo com senhores de 85 anos para contar a história da nossa igreja.